Olá, caríssimo aluno, caríssima aluna, tudo bem? Eu sou a professora Noeli Landarim, vou trabalhar com você na matéria Redação Oficial, que cai em todos os concursos. Independente da banca, esse conteúdo está lá. Então, nós vamos seguir diferentes manuais, especialmente o Manual da Presidência da República, que serve como base para os outros manuais, porque existem manuais de cada estado que acrescentam mais documentos. Então, nós vamos começar dando as informações gerais da redação oficial, as características da linguagem do texto oficial, a diferença do texto oficial para o texto não oficial. Enfim, vamos ver, vai ser uma matéria bastante importante para acrescentar pontuação no teu concurso. Tudo bem? Então, é assim. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é redação oficial. E também quero falar do meu método antes disso. Normalmente, nessa aula, como é uma aula de memorização, eu trabalho, eu repito, eu leio o texto, eu converso sobre o texto, tá? Para ver se você consegue entender, como se fosse uma leitura e uma interpretação, comentário, leitura, comentário. E normalmente eu escrevo o que cai nas provas. Isso é importante, há muitas partes que têm grifos. Essas são questões recorrentes nos concursos públicos, tá? Então, eu quero que você me acompanhe entendendo que essa matéria que está aqui é selecionada para concurso público. Como eu estudei mais de 3.000, acho que eu cheguei a 5.000 questões de concurso público. Trabalho na área há 25 anos com concurso público. Então, eu sei mais ou menos o que cai em concurso. Tudo bem? Eu selecionei aquilo que é necessário, pontual, para você acertar na prova. Bem, mas você me pergunta, professora, qual é a diferença de uma redação oficial para não oficial? Então, vamos perguntar quais as semelhanças da redação. Semelhança é a mesma de um texto dissertativo aberto, que você faz a prova discursiva, ou prova de redação, como chamam, e o texto oficial é só a formatação mesmo. A diferença e a finalidade do texto, que é um texto mais enxuto, mais conciso, que é comunicação, é uma conversa, é um comunicado, é uma comunicação. Agora, a redação, você vai escrever para leitores, mas não tem um interlocutor direto. São leitores que vão observar seu texto. Mas tem que ter clareza, tem que ter uniformidade, tem que ter coesão. As características da linguagem do texto oficial para o não oficial é a mesma. Ah, porque o oficial tem que usar um tipo de traje, para o não oficial outro traje. Não, a língua é a pura, é a castiça, conforme a norma padrão da gramática normativa. Seguir a norma culta, né? Mas então, como eu falei a você, eu vou ler para você, para mostrar o que diz o manual, o que dizem os manuais de redação sobre redação oficial. Então, a gente vai ler e vai comentar. Venha comigo na telinha, por gentileza. Assim, redação oficial é a maneira de redigir própria da administração pública. A finalidade básica é possibilitar a elaboração de comunicações e normativos oficiais claros e impessoais, pois o objetivo é transmitir a mensagem com eficácia, permitindo entendimento imediato. Olha, a redação oficial, a redação que parte da administração pública. Redação oficial só sai de órgão público. A finalidade da redação é a comunicação entre os órgãos de administração pública, né? Comunicação e também escrever atos normativos, e a redação é impessoal, porque vai de cargo para cargo, não vai da Noeli para o Pedro, né? De cargo para cargo. Né? E o objetivo é a eficácia na transmissão dessa comunicação, é a clareza. Tá? Então, esse é o objetivo, é transmitir, é comunicar algo para o outro que ocupa um cargo, né? E aí tem agora, cada documento tem a sua finalidade. Veja, a eficácia da comunicação oficial depende basicamente do uso de linguagem simples e direta, chegando ao assunto que se deseja expor sem passar pelos atalhos das fórmulas de refinada cortesia usuais no século passado. Então, aquelas fórmulas de refinada cortesia
caíram por terra, porque lá na década de 90 já reformularam o Manual da Presidência, que é o básico para os outros manuais. Então, todo ano tem uma reformulação dos documentos, uma modernização, e aquelas formas obsoletas, ultrapassadas de cortesia ficaram lá no século passado, tá? Então, tem que ser uma linguagem simples e direta. Por exemplo, se você vai fazer pessoalmente uma carta, um bilhete, um comunicado para o outro, você vai direto ao assunto com a tua simplicidade, mas com uma linguagem clara. O documento oficial também. Ah, mas por ser oficial tem que ser uma linguagem assim super prolixa, difícil, esdrúxula? Claro que não. Tem que ter clareza no entendimento da mensagem. Então, por isso, é uma linguagem simples, mas culta. Isso não significa que é para cair na gíria, no vocábulo grosseiro, chulo. Não. Linguagem simples, mas própria de redação oficial, que segue a norma culta padrão. Muito bem. Então, vamos comentar sobre as qualidades da redação oficial. Veja. Clareza é a qualidade do que é inteligível. Clareza é inteligível, facilmente compreensível, já que se busca então com a clareza fazer-se facilmente entendido, é preciso que o pensamento de quem comunica também seja claro, com as ideias ordenadas, a pontuação correta, as palavras bem dispostas na frase, as intercalações reduzidas ao mínimo, a precisão vocabular uma constante. Então, é essa a característica da redação oficial. O texto tem que ser facilmente compreensível, inteligível. De que maneira? É preciso que o pensamento de quem comunica também seja claro. Então, aí, para ter clareza, o texto tem que ser enxuto, conciso. Então, quando diz assim, ó, as palavras bem dispostas significa ordem direta no texto. O sujeito, o predicado, o complemento. Por exemplo, o prefeito da cidade vai enviar um ofício ao governador do estado convidando para um evento. Como é que ele vai colocar? No início do ofício, depois de colocar o tipo de documento, a emenda, tudo mais, chegando ao texto. Como é que ele vai escrever esse texto? Convidamos Vossa Excelência para participar do evento de inauguração da Praça X, que será realizado na data tal. Tá? Se você quiser mais um parágrafo, essa praça foi construída com o objetivo disso, daquilo, contamos com a sua presença respeitosamente. Tem texto mais curto, claro, eu digo assim, é um texto oficial, respeitoso, sabe? Mas não tem nada de diferente, qualquer um tem acesso, porque o texto oficial é um texto legal e público, né? Então, isso é a simplicidade. Quando se diz assim, ó, as intercalações reduzidas ao mínimo, intercalação é quando você vai fazer num período dissertativo, por exemplo, que você começa com uma subordinada, daí você para e intercala uma oração, uma adjunta adverbial, aí você muda a oração principal para o final, você inverte o sujeito, são aqueles períodos entrecortados, bem elaborados, porque você quer impressionar, você quer fazer um texto bem feito. A redação oficial, ao contrário, não pode ter essas inversões sintáticas, essas intercalações. O texto segue a ordem normal, a ordem direta. É isso que quer dizer. Pontuação adequada, né? Não pode separar sujeito do verbo do complemento, tem que ter a pontuação, não pode ter erro de ortografia, então tem que ter obediência à norma. Então, clareza, se seguir esse padrão, o texto é claro, né? Bem, também as ideias são colocadas, elas não são jogadas, existe uma ligação entre elas, uma sequência nas ideias. E essa sequência é feita por uma costura, ela é costurada por meio da coesão. O que é coesão na redação oficial? Venha comigo. O termo coesão pode ser conceituado como a união íntima das partes de um todo. O texto coeso é aquele em que as palavras, as orações, os períodos, os parágrafos estão interligados e coerentemente dispostos. Tá? Aí é isso que eu quero falar. Às vezes a estrutura, o cuidado com a estrutura pode introduzir o equívoco de encará-lo como redação autônoma, bastante em si mesmo. Não, o que eu quero falar para você é que é só mais uma mera explicação.
A união íntima entre as partes. A gente chama de que coesão é a costura. Né? Então, o texto é tecido de palavras. Ele não é um amontoado de palavras. As orações se ligam às outras orações, que formam os períodos. Esses períodos são ligados por conjunções. Daí existe mais um que forma um parágrafo. Aí tem um próximo parágrafo. Então, existe uma forma coerente, uma sequência correta de assunto. E essa sequência é ligada por meio dos elementos de coesão, que são os pronomes, os advérbios, as conjunções, certo? Então, a coesão é aquilo que liga uma oração à outra. Por isso que diz assim, a união íntima das partes é aquele que as palavras, as orações e os períodos estão interligados coerentemente. Então, existe uma lógica no texto, a coesão da lógica para o texto. Certo? Outra característica para que o texto seja claro mesmo, é a concisão. Venha comigo. A concisão consiste em expressar com o mínimo de palavras o máximo de informações. Isso aqui é importante. Isso aqui cai muito na prova, tá? Importante. Desde que não se abuse na síntese a tal ponto que a ideia se torne incompreensível. Para que se redija com qualidade, é fundamental que se tenha, além do conhecimento do assunto sobre o qual se escreve, o necessário tempo para revisar o texto depois de pronto. É nessa releitura que muitas vezes se percebe eventuais redundâncias ou repetições desnecessárias. Então, a concisão atende ao princípio da economia linguística, tá? Então, é isso. Eles estão colocando muito o que é concisão. Gente, economia de palavras e não de ideias. Você faz um texto no rascunho e ali você não está preocupado com as repetições, com as adjetivações, com o desnecessário. Quando você vai passar a limpo, você vai enxugando. Não, essa palavra é desnecessária, esse pronome não precisa, essa aqui é muito adjetivo desnecessário, que não precisa ter no texto. Então, concisão é tirar o desnecessário, deixando apenas como se fosse um texto limpo com a informação básica. Mas não dá para cortar tanto que tire a informação. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo trabalho com os alunos, eu disse assim, vamos fazer um trabalho de concisão nesse texto. E eles foram questionando, professor, isso que não precisa. Se não precisa, eu falei, peraí, agora você deixou uma frase sem perna. Você cortou o objeto direto, o que não pode faltar? O sujeito, o verbo, os complementos, que é objeto direto, indireto, quando há. Então, isso não pode faltar, que são os termos que integram a oração, os integrantes, o predicativo. Tá? Você vai tirar a adjetivação desnecessária, que são os adjuntos. Então, tem que tomar cuidado. Concisão significa economia de palavras, tá? Economia de palavras. Mas não de ideias, não de informação. Outra característica importante para o texto oficial, gente, é a correção gramatical. Pense você escrever com erro, não pode. A correção gramatical, veja bem o que é. Correção gramatical é a utilização do padrão culto de linguagem, ou seja, é escrever sem desrespeitar os fatos particulares da língua e as regras apropriadas para o seu perfeito uso. Então, as incorreções gramaticais desmerecem o redator e põem em dúvida a sua autoridade para falar sobre qualquer assunto. Então, aqui, correção gramatical é a utilização do padrão culto de linguagem, escrever sem desrespeitar os fatos particulares da língua e as regras apropriadas para o seu perfeito uso. Então, conhecer a própria língua não é privilégio de gramática, no dever de todos, aqui mais um comentário. Então, em suma, o que é correção gramatical? É escrever sem erro. Então, para isso, todo o texto tem que passar pela revisão. Porque na revisão, você vai observar se o texto está claro, você vai tirar as adjetivações, vai tornar o texto conciso, você vai observar se não houve um erro de ortografia, de pontuação, de concordância, de regência, de coesão, se o texto está claro, se ele está correto. Não se admite um ofício de um governador para um ofício entre autoridades com erro. Um memorando, qualquer que seja o documento com erro, tem que ter um revisor que conheça a língua.
tem que passar pela revisão. Então, correção gramatical é ausência de erros, é obediência à norma culta, tá? Não existe norma oficial da língua, existe norma culta da língua. Também, nós falamos da clareza, da coesão, da concisão, da correção. Tudo isso leva ao texto super formal. Se eu vou à praia, à casa de um amigo, eu boto shorts, eu boto uma roupa mais despojada, vou de chinelo, sandalinha. Se eu vou a uma festa clássica, uma festa de gala, eu me visto como uma festa de gala, é super formal. Como é que é lá o traje? O evento é formal, então eu tenho que me vestir de acordo. Isso chama-se formalidade, é o respeito. Então veja, outra característica, formalidade e uniformidade, veja. A formalidade consiste na observância das normas de tratamento usuais na correspondência oficial. A formalidade diz respeito à polidez, à civilidade no tratamento do assunto do qual cuida a comunicação. É importante salientar que a formalidade de tratamento vincula-se também à necessária uniformidade das comunicações. Ora, se a administração pública municipal estadual é una, é natural que suas comunicações sigam o mesmo padrão. O mesmo padrão chama-se uniformidade, tá? Então, gente, é assim. Formalidade se observa pelo uso do pronome de tratamento. Eu não posso tratar, por exemplo, o prefeito enviando o documento para o governador, por exemplo, como falei na aula, não pode tratar por você. Mas eles são irmãos, mas e daí? É Vossa Excelência. A polidez, a civilidade, isso torna o texto formal. Uniformidade, o texto é único, é uno. O jeito de escrever, de montar o texto é igual na esfera, aqui diz assim, na administração pública municipal, estadual, distrital, federal, é única. Não é porque é um memorando que circula dentro daquela instituição que pode ser mais simples. Não. A uniformidade é no modelo, uniformidade no assunto, uniformidade no tratamento, uniformidade no texto, na clareza. Isso é o texto uno, chama-se padrão, padrão de texto. Você observa, esse é o texto oficial, já esse aqui é um outro texto não oficial, tá? Outra característica é a impessoalidade. Veja o que é impessoalidade. A finalidade pública está sempre presente na redação oficial. Daí a necessidade de ser ela isenta de interferência da individualidade de quem a elabora. O tratamento impessoal, que deve ser dado aos assuntos constantes das comunicações oficiais, decorre da ausência de impressões individuais da pessoa que comunica. Independentemente de quem assina o expediente, a comunicação é sempre feita em nome do serviço público, da impessoalidade de quem recebe a comunicação, seja um cidadão, seja um órgão público. O destinatário é sempre considerado de forma homogênea e impessoal. Então, a impessoalidade, ela significa que o texto é isento de interferência individual. Como diz aqui, ausência de impressões individuais. A pessoa que comunica, independente de quem assina o expediente, a comunicação é feita em nome do serviço público. Então, por mais que as pessoas que ocupam os cargos tenham uma certa intimidade lá fora, porque são da mesma família, que são conhecidos, o texto é impessoal. Você está trabalhando numa empresa, você vai mandar um texto, um memorando. Você chefe, por exemplo, eu trabalhei na universidade, sou aposentado da universidade. Quando eu era chefe de setor, de departamento, eu enviava um memorando para outro departamento. Era super meu amigo, mas eu colocava com toda a formalidade que merece o memorando. Né? Então, convocamos, convidamos, comunicamos. Depende do assunto do memorando. Mas era um texto isento de particularidade, de subjetividade, de intimidade. Não, o texto é impessoal. Impessoal só trata de assunto da administração pública e a linguagem também impessoal, feita em terceira pessoa, o máximo primeira do plural. Embora haja no Manual da Presidência e outros manuais,
envio, comunico, mas normalmente o texto é feito em primeira pessoa do plural. Convidamos, comunicamos ou na terceira pessoa do singular. Então, impessoalidade significa ausência de interferência individual. Não tem individualidade no texto, né? Bem, outra característica é a soma dessas tantas. A característica geral do texto agora é: o texto oficial tem que ser claro, conciso, com correção gramatical, impessoal, formal, tá polido. Essas são as características. O Manual da Presidência da República tem lá uma parte que fala sobre a finalidade das comunicações oficiais, que é o que cai bastante nos concursos públicos. Então, eu vou mostrar para vocês o que diz o Manual da Presidência. Aquele que eu falei é, de um modo geral, todos os manuais. Mas veja o que diz o Manual da Presidência na sua abertura. Diz assim: a redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Fundamentalmente, esses atributos decorrem da Constituição, que dispõe no artigo 37. A administração pública, direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e aí segue. Gente, eles colocam em provas, nos concursos por aí, partes do manual para você avaliar certo e errado. Então, se você tem isto e você ler isso antes do concurso, você vai fresquinho para a prova. Eles copiam parte do manual, eles não interpretam, eles copiam do manual. Isso aqui é cópia do manual, sabe? Então, é interessante que você veja que o que está escrito aqui é o que dizem todos, que todos se basearam neste. Daí ainda tem uma sequência: sendo a publicidade a impessoalidade princípios fundamentais de toda a administração pública, claro está que deve igualmente nortear, né, a publicidade e impessoalidade, a elaboração dos atos e comunicações oficiais. Que eu falei para vocês, a publicidade significa: o texto é legal, o texto é público. Sabe o que é público? Ele vai estar arquivado lá no setor, na administração pública. Qualquer um que ocupe o cargo vai ter acesso ao documento. Por isso que ele não é particular, ele não tem impressões particulares, porque ele é público, todo mundo tem que ter acesso e entender o texto. Sobre a linguagem, cai muito nas provas se pode ter linguagem regional ou pode ter termos técnicos. Caríssimo, veja bem, o texto oficial tem a língua padrão, que é a língua portuguesa falada no Brasil, que segue a norma culta da gramática normativa. Um relatório, por exemplo, feito entre autoridades que têm a mesma função, por exemplo, entre advogados, ou vai fazer uma perícia médica, uma perita de um perito de um engenheiro, engenheiros vão fazer relatórios e vão se comunicar, eles podem usar uma terminologia própria do entendimento deles, porque ali está circulando entre profissionais da mesma área. Então, o relatório médico, do médico vai mandar para outro médico que ocupa cargo público. Não é assim, particular. Falou cargo público que tem, se dentro do cargo público tem esse lado especial, né? Então, tem lá área para economista, para contador, para área médica, para engenharia, enfim. Aí pode ter, não que o texto seja todo com linguagem técnica, pode ter, não precisa ter ausência total, depende da finalidade do texto. Pode ter um latinismo, pode ter uma expressão se a comunicação circular entre pessoas que vão ler da mesma profissão, da mesma área. Entendeu? É isso que eu queria falar para você. Bom, um dos itens que eu queria comentar com você é sobre os pronomes de tratamento. E também comentar com você sobre a concordância. Caríssimo, a concordância é feita conforme a pessoa, o cargo da pessoa. Então, veja o que diz o manual. Veja aqui, ó. Os pronomes de tratamento ou de segunda pessoa indireta apresentam certas peculiaridades quanto à concordância verbal, nominal e pronominal.
embora se refiram à segunda pessoa gramatical, a pessoa com quem se fala, a quem se dirige a comunicação, levam a concordância para a terceira pessoa, que o verbo concorda com o substantivo que integra a locução como seu núcleo sintático. Então, você diz assim, Vossa Senhoria nomeará. Nomeará, gente, é a terceira pessoa. O substituto, Vossa Excelência conhece, é terceira pessoa o assunto, tá? Então, é feita assim a concordância. Quando eu estou conversando com o outro, eu digo Vossa Excelência. Então, o prefeito está enviando o documento para o governador, ele diz assim, convidamos Vossa Excelência. Então, embora se refira à segunda pessoa, quando estou falando com ela, o verbo concorda na terceira. Estou dizendo assim, Vossa Excelência nomeará, não é nomeareis, não concorda com vós, concorda com ele. Vossa Excelência, ele é o presidente, ele é o ministro, ele é o governador, ele é o juiz, certo? Daí, também existe a concordância do pronome e a concordância dos nomes, dos adjetivos, que é a concordância pronominal e a concordância nominal. Veja só. Da mesma forma, os pronomes possessivos, referidos a pronomes de tratamento, são sempre os da terceira pessoa. Então, Vossa Senhoria nomeará seu substituto, terceira pessoa, e não vosso ou vossa, tá? Então, sempre na terceira pessoa. Já quanto aos adjetivos referidos a esses pronomes, o gênero gramatical deve coincidir com o sexo da pessoa a que se refere e não com o substantivo que compõe a locução. Assim, veja bem, se o nosso interlocutor for homem, o correto é Vossa Excelência está tarefado, Vossa Senhoria deve estar satisfeito. Se for mulher, Vossa Excelência está tarefada, Vossa Senhoria deve estar satisfeita. Então, nós aprendemos aqui quanto à concordância, que é o primeiro item que você tem que observar quanto à correção gramatical no documento oficial, é que, por mais que eu fale Vossa Excelência, o verbo não concorda com vós, como muita gente pensa, concorda com ele. Pense assim, Vossa Excelência é ele. Tudo na terceira pessoa. Então, eu digo assim, Vossa Excelência trouxe seus documentos? Tá? Trouxe, não é trouxestes, é trouxe seus documentos? Vossa Excelência, senhor ministro, está satisfeito? Vossa Excelência, senhora ministra, está tarefada? Então, vai ter algo que indique qual é o sexo da pessoa a que se refere o pronome. Bem, daí, agora vamos comentar um pouquinho sobre os pronomes de tratamento. Então, veja só o que diz aqui, ó. O tratamento Vossa Excelência é dado para as seguintes autoridades. Pense, altas autoridades são tratadas por Vossa Excelência. Do Poder Executivo, o Presidente da República, o Vice, o Ministro, os governadores e vice-governadores, os oficiais generais das Forças Armadas e embaixadores, tá? Ainda, os secretários executivos de ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial, os secretários de Estado e os prefeitos. Do Poder Legislativo, deputados federais e senadores, ministro do Tribunal de Contas da União, deputados estaduais e distritais, conselheiros dos tribunais de conta, aqui é do ministro do TCU, aqui é conselheiro do TCE, presidente das câmaras legislativas, tá? E do Poder Judiciário, ministro dos tribunais superiores, membros de tribunais, juízes e auditores da Justiça Militar. As demais autoridades têm uma outra hierarquia, são tratadas por Vossa Senhoria. Quem é Vossa Senhoria? A diretora da escola, o presidente do banco, o diretor do banco, o pároco da igreja, até particular pode ser tratado por Vossa Senhoria no documento oficial. Certo? Então, eu queria dizer para você como é que você vai decorar tudo isso. Caríssimo, pense,
A maioria dos cargos da administração pública são de alto cargo. Então, do Poder Executivo, quem é tratado por Vossa Excelência? Claro que o vice, o presidente e o vice, né? Quem mais? Os ministros. Quem mais? Os governadores, os prefeitos, os embaixadores, os oficiais generais, né, das Forças Armadas. Quem mais é tratado por Vossa Excelência? Os secretários executivos, os secretários de estados. Veja, tudo quanto ocupa alto cargo está sendo tratado por Vossa Excelência. No Poder Legislativo, deputado estadual, deputado federal, senadores, como diz aqui, ministros do Tribunal de Contas, né, deputados distritais, presidente das câmaras legislativas de cada estado, né, tratada por Vossa Excelência, e do Poder Judiciário, ministros dos tribunais superiores, todos são tratados, juízes, membros de tribunais, auditores da Justiça Militar, tudo é que é juiz, é tratado por Vossa Excelência. Caríssimo, dessa turma toda que tem por aí, que ocupa órgão público, só não é tratado por Vossa Excelência é o vereador. Tal será chamar o vereador de Vossa Excelência, tem cada um, não é verdade? Então, Vossa Excelência é o tratamento usado nos documentos oficiais que circulam na administração pública. Todo mundo que ocupa alto cargo é tratado por Vossa Excelência. Esse é o tratamento dispensado. Tudo bem? Vossa Senhoria, demais autoridades. Muito bem, caríssimo. Agora nós vamos trabalhar, vamos ficar por aqui nessa aula. Espero que você tenha entendido quais são as características da redação oficial, o que diz o Manual da Presidência, e muito importante que cai na prova sobre a concordância, terceira pessoa, não esqueça disso, sempre na terceira pessoa, na concordância verbal e pronominal. E a nominal, que é o adjetivo, concorda com o sexo da pessoa a que se refere. Caríssimo, muito obrigada pela sua atenção. E uma ótima prova.